canal, videozinho novo começando. E nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês 5 jogos de PlayStation 1 de tiro, mas são jogos assim que eu joguei até a exaustão. Pensa num jogo que eu zerava, aí eu recomeçava o jogo de novo, descobria novos itens, novos caminhos, novos finais e por aí vai. Mas são 5 jogos bem conhecidos e se você só conhece e nunca jogou, deveria jogar. Bom, quer saber quais são esses jogos? Fica aí comigo, meu nome é Jackson Ferreira e vocês estão no meu canal, Onde é que eu tô? E galera, antes de eu falar desses 5 jogos de PlayStation, pra quem já veio no canal ou pra você que é a primeira vez, vocês sabem que eu sempre peço pra deixar apenas aquela gorjetinha que nada mais é que a sua inscrição aqui do canal. Então se o senhor, se a senhora, se vocês não são inscritos, dá aquela moral, clica no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo, deixa o like logo no início do vídeo e se você quiser me segue lá no Insta. Dito tudo isso, vamos falar de jogos. Bom galera, não tem como começar essa lista de jogos de tiro sem lembrar de um dos jogos mais famosos e de uma franquia mais famosa, que é os nossos queridinhos zumbis. Sim, meus amigos, eu estou falando do clássico Resident Evil 2, em especial o 2, porque esse foi o que eu mais joguei no PlayStation 1. Também joguei o 1, joguei o 3 e indico para vocês jogarem que são excelentes jogos. Mas no Resident Evil 2 você tem 2 personagens ali iniciáveis, porque tem outros modos especiais. Então os modos mercenários, dá pra jogar com tofu, que é um pedaço de queijo, mas isso é uma outra questão. Falando aqui dos personagens principais, você joga com a Claire Redfield ou com o Leon, né? Onde ambos têm caminhos diferentes, têm finais diferentes, então você acaba dando uma vida útil maior pro jogo. Ele não é um jogo tão longo assim, eu acho que 2, 3 horinhas você consegue zerar, mas ele tem um nível de dificuldade ok, ele tem puzzles que são ok, e cara, o gráfico era legal, a jogabilidade era legal, o que torna um dos jogos marcantes e bem especial do PlayStation 1. O segundo jogo dessa lista aqui, ele também é o número 2, e é um joguinho de dinossauro. E quando eu lembro que na época eu falava que era o Resident Evil de dinossauro. Bom, quando eu falo dinossauro, muito possivelmente você já sabe que a gente está falando do jogo Dino Crisis ou Dino Crisis, em específico também o 2. Cara, esse jogo eu joguei muito e ele segue quase a mesma receita do Resident Evil 2. Por isso que eu fiz a brincadeira que ele é o Resident Evil de dinossauros, porque você também tem 2 personagens, você joga com o Dylan ou com a Regina, e também ambos vão para caminhos diferentes, onde tem finais diferentes e desenrolar da história diferente. Mas cara, pensa num jogo com um nível de dificuldade bacana, não é muito difícil e também não é tão fácil. Os gráficos eram lindos, sério, eu achava esses gráficos da floresta, do mar, das coisas, dos laboratórios, perfeito para a época. Claro que hoje já envelheceram, hoje os tempos já são outros e talvez você estranhe um pouco, mas se engane, quer dizer, não se engane, até hoje eu jogo Dino Crisis 2 e até hoje eu me divirto bastante. Terceiro jogo dessa lista também é o número 2, a gente viu Resident Evil 2, a gente viu Dino Crisis 2 e a gente vai falar de um jogo que você ama ou você vai odiar, que é o jogo Parasite Eve 2. Mas calma, não tem como falar de Parasite Eve 2 sem deixar essa intro, que se você não gosta do jogo, da intro você vai gostar.
meus amigos, esse rock logo no começo do jogo dá uma empolgação, mas falando do jogo em questão, pra mim os gráficos do Parasite Eve 2 é excelente. Esse jogo de tiro, ele acaba trazendo elementos de RPG, né? Porque você, além de armas, tiros e por aí vai, você também tem magias. Magias de fogo, magias de vento, magia de terra, magia de água. No caso cada um aí tem um tipo de especificação. Por exemplo, as magias de terra são magia de fortificação, que é o Antídote, ou outras. A de fogo é a Pyrokinese, Inferno e por aí vai. Mas enfim, o jogo do Parasite Eve 2, ele pra mim é um jogo muito marcante, porque eu joguei muito. Tinha cenas de CG, de computação gráfica muito bonita, e também o gráfico, galera, pra época, era simplesmente lindo. Cara, era muito legal o jogo os gráficos do Parasite Eve 2. Bom, continuando a nossa lista, agora em quarto lugar, a gente tem aqui um jogo que esse jogo sim eu descobri o que era ter medo, um pouquinho de medo do jogo, que eu vou colocar a trilha sonora inicial, e a trilha sonora inicial já dá um pan assim, tá ligado? Tu sente que vai vir BO aí, se liga nessa trilha. Sim, meus amigos, eu estou falando do clássico, do irreconhecível. Eu acho que se você não jogou, não tem como não ter ouvido falar do Silent Hill. E quando eu falei pra vocês que esse jogo, sim, ele traz uma atmosfera sinistra, eu não tô brincando. Galera, esse jogo aí, eles usam uma técnica bem malandra ali pra não ter loads, né? Porque no Resident Evil, no Dino Crisis, como que era os loads? Você entrava numa porta, ele ia lá, aparecia aquela imagem da porta abrindo, até carregar e conseguir gerar o próximo cenário. Já no Silent Hill isso não acontecia, porque ele usava aquelas névoas, aqueles blur, pra o quê? Pra conforme você ia andando, ele ia renderizando o novo cenário, o que não tinha um loading, né? Não tinha telas de load quase. Mas enfim, vamos falar do jogo. O jogo é um jogo escuro, é um jogo com nível de dificuldade bacana, acima da média, tá? Vamos falar a verdade, ele é acima da média, não é pra qualquer pessoa, porque assim, diferentemente dos outros jogos, Silent Hill você tem recursos limitados, ou seja, você tem uma pistolinha, você tem uma escopeta, e é difícil você achar munição, aí você tem que pegar faca, aí você tem que pegar machado, você tem que pegar madeira, você tem que pegar um monte de coisa pra matar os poucos monstros que tem. E os poucos que tem já são difíceis, já são chato, mas o jogo em si, ele é um jogo bem sinistro, é um jogo escuro, traz uma atmosfera meio, sabe? Bom, quem jogou, quem viveu, sabe muito bem do que eu tô falando. E mano, se você não jogou, se você só ouviu falar de Silent Hill, dá uma oportunidade, porque ele é um jogo que vale muito a pena você jogar. Agora o quinto jogo dessa lista aqui, esse jogo também eu joguei, todos os jogos aqui eu joguei muito, que ele foi um dos primeiros jogos, de primeira pessoa que eu joguei, que eu viciei, que é o Medal of Honor. Galera, você olhando os gráficos do dia de hoje, ele parece assim, quer dizer, ele envelheceu, não envelheceu tão bem, mas claro, a gente tá falando de PlayStation 1, de jogos que tem quase 20 anos aí, né, o console em si, então são jogos bem antigos, só que assim, o Medal of Honor, ele tinha um nível de dificuldade aceitável, ele não era muito difícil, eu jogando recentemente, eu senti um pouco de dificuldade na movimentação do personagem, eu fico, mano, como eu era tão bom assim naquela época que eu jogava e hoje eu tô tão ruim? Porque foi questão de costume, né, galera? Pra época, era super inovador, sério mesmo, pra quem jogou Medal of Honor na época que saiu, ele era um jogo extremamente inovador, tinha um nível de dificuldade ali também bem bacaninha, ele não era dos mais fáceis, mas também não era tão difícil assim. O que eu gostava no Medal of Honor era da trilha sonora, o cenário ele tinha vida, sabe? Você tava jogando ali, do nada começava esse som, ó. Um
uns violinos de fundo, alguma coisa assim, uma música bem legal, bem empolgante, tudo remetendo àquela época. Pra mim, Medal of Honor Underground é um dos melhores jogos de tiro feito, galera. E quando eu falo feito, eu coloco a época que foi feito, né? As limitações do console na época e tudo que foi construído, a atmosfera, os gráficos, as armas, a história, tudo que tem a parte sonora, né? Então tudo isso compõe para que Medal of Honor seja um jogo bom. Óbvio que a gente olhando hoje, em 2023, nossa, que jogo feio, todo poligonal, todo quadradão, o jogo ele envelheceu. Assim como os outros jogos dessa lista, Silent Hill também envelheceu, não envelheceu tão bom. Dino Crisis 2 você consegue jogar muito bem, sem ligar muito para gráfico. Resident Evil 2 também você consegue jogar sem ligar muito para gráfico. Medal of Honor e Silent Hill talvez você sinta um pouco mais. E Parasite Eve 2 foi como eu falei, ou você vai gostar ou você vai odiar. Não tem muito meio termo, porque diferentemente dos outros, Parasite Eve 2 não é um jogo massivo de ação. É um jogo meio estratégico que tem RPG e tem ação ali, mas ele não é massivamente ação. O que Parasite Eve 2 tem de bacana são os chefes pra mim ali eram bem bacanas. Mas enfim, eu trouxe essa lista pra, de repente, você comprou um retro gamer agora, não conhece esses jogos, ou você que é mais novinho, que ganhou um retro gamer do parente, do pai, da mãe, do irmão, e tá pensando, mas qual o jogo que meu pai jogava lá na época do PlayStation? Vai nesses 5 jogos que eu falei, porque você vai se divertir, mas vai de mente aberta, não pensa em gráfico, não pensa nessas coisas não, apenas joga. Bom galera, esses foram 5 jogos de PlayStation 1 que eu quis trazer aqui pra vocês conhecerem. Eu vou fazer mais listas com jogos que eu gostava, que eu acho bacana eu trazer aqui, de repente os jogos que eu gosto, pode ser jogo que você goste. Se bem que eu gosto muito de RPG e Final Fantasy VII pra mim é um dos melhores jogos, pra mim. Mas bom, eu paro por aqui para não tomar mais tempo de vocês. Eu agradeço para você que ficou até agora aqui comigo. E obviamente que eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se não se inscreveu, clica agora no botão de inscrever, dá aquela moral pro Jackson que faz esses vídeos de todo o coração para vocês. Deixa o like se você não deixou e se quiser, me segue lá no Insta. Dito tudo isso, eu deixo um beijo, um abraço, paz e amor e até o próximo vídeo. Valeu família!